sinais são divididos em etapas. Eu queria que você visse comigo, e o pessoal que está nos acompanhando, no capítulo 24, no versículo de número 6, o Senhor dá uma lista até o verso 6, e ele diz assim, no final do verso 6, ainda não é o fim. Agora, quais são os sinais que mostram que ainda não é o fim? Muitos virão em nome do Senhor, dizendo ser o Cristo. Ouvireis falar de guerra e rumor de guerra. Não vos assustei, porque é necessário que é assim. Guerras, rumores de guerras, conflitos, pessoas aparecendo como falsos profetas, seriam sinais, mas para não o fim, para o início das dores, digamos assim. Agora nós vamos ter, aliás, para o momento em que nós não deveríamos nos desesperar. Agora nós vamos encontrar no verso 8, o Senhor falando sobre levantar nação contra nação, reino contra reino, e depois a gente queria dar uma palhazinha aqui, abrir um parênteses para a gente falar sobre a diferença de nação contra nação e reino contra reino. Nós estamos vendo hoje a Rússia entrando em guerra, e esse é um dos sinais escatológicos, muito importante que a gente deveria olhar para ele. Mas olha o que diz o verso 8, Ana. Ainda princípios das dores. Então nós temos um grupo de profecias que ainda não é o fim. Depois um grupo de profecias que é o início das dores. E depois vem um grupo de profecias, e lá no versículo de número 14, será pregado o evangelho em todo o mundo, e então virá o fim. O grande sinal para a volta do Senhor Jesus é a apostasia da igreja, que aparece nos versos de número 10, 11, 12 e 13. A palavra apostasia é a palavra que nós deveríamos ter como termômetro para perceber o tempo da vinda do fim. Aí eu disse para você no último nosso encontro que a gente falou, eu falei com você que os sinais eles são divididos e direcionados a grupos diferentes. Então nós temos um grupo de sinais que é dado ao mundo, para que o mundo saiba que o Senhor está vindo. Há um grupo de sinais que é dado a Israel, para que Israel venha reconhecer o Mashiach como Jesus Cristo. E um grupo de sinais que é dado para a igreja se preparar para subir. O sinal disso, uma tipologia disso que nós achamos no Velho Testamento, é a tipologia do povo de Israel saindo do Egito, Ana. Então, quando o povo de Israel sai do Egito, o Senhor dá sinais para Israel, para libertar o povo do Egito. E o Senhor dá sinais, e alguns desses se repetem para o Egito, para que o Egito veja a mão forte do Senhor e se renda diante da mão forte do Senhor. Não é para a conversão do Egito, mas para provar o poder de Deus e a vingança de Deus, o juízo de Deus sobre os milhares de hebreus, crianças que foram afogados no Rio Nilo. Assim também o Senhor fará nesses dias. Há um grupo de sinais direcionados para o mundo, para Israel e para a igreja. Para a igreja subir e se preparar para estar pronta para subir. Dos sinais direcionados à igreja, 100% deles já se cumpriram. Não falta absolutamente nada. E dos sinais dados para Israel e dos sinais dados para o mundo, falta 1%. Então nós temos 99% dos sinais já cumpridos. O que isso está anunciando então, Ana? Isso está anunciando que a igreja deveria estar pronta para subir. Deveria estar se preparando para subir. E aí a gente se assusta quando a gente vê a igreja com cada vez mais com os olhos na terra, cada vez mais desejando as coisas desse mundo, como se ela não desejasse subir. Mas isso é o que o Senhor disse em Mateus capítulo 24, no verso de número 14 e 15, onde ele vai falar que o fim vem quando vem a apostasia da igreja. E é isso que está também, Ana, em Apocalipse. Hoje eu estou citando bastante texto da Bíblia, né? Em Apocalipse, no capítulo de número 3, falando sobre a igreja de Filadélfia, e o Senhor vai chamar a atenção de que essa é a igreja de Laodiceia, perdão, essa é a última etapa da igreja, no capítulo de número 14 até o versículo de número 22, capítulo 3, do verso 14 ao 22, nós temos a igreja de Laodiceia. Então, o sinal, o grande sinal, derradeiro sinal, para que a igreja soubesse que é esse mesmo tempo e que nós não temos que esperar outro tempo, Ana. O grande sinal se chama esfriamento da igreja. E a gente comentou sobre isso, então 100% dos sinais se cumpriram. Para a igreja tem que estar pronta, Ana, para subir para o céu. Tem que estar pronta, porque a única coisa que nos falta é ouvir a voz do Senhor, a voz do arcanjo, como diz a palavra do Senhor, e a trombeta de Deus soar. Vale a pena lembrar, Ana, que a trombeta que falta soar não tem nada a ver com as trombetas do Apocalipse. Ela é chamada de última trombeta, mas ela não está relacionada entre as 7 trombetas do Apocalipse, que são acontecimentos que vão se dar no fim do período do arrebatamento da igreja
e no início da grande tribulação. Então, essas trombetas não estão relacionadas com o nosso momento de subir para o céu. Uau! E lembrando, gente, que eu aprendi com o pastor Dr. Israel Leocádio que trombetas, né, em Israel antigo eram toques de convocação para o povo. Então, cada Sim. tipo de toque era um tipo de convocação. E olha que interessante, 1 Tessalonicenses vai estar descrito lá que, né, que ouvirá-se a voz do arcanjo, o toque da trombeta, né, convocando todo o povo do Senhor, né, a se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E isso é, assim, maravilhoso, porque quando a gente começa a prestar atenção, gente, nesse tipo de detalhes, né, porque são detalhes que a gente precisa estar apercebidos, procurando ali nas entrelinhas o que o Senhor está falando para a gente. Na aula passada, olha só, na live É aula, é passada, aula. foi uma aula. E que aula! Eu aprendi demais. Eu fui dormir assim, com um balãozinho de Bob. Meu Deus, uau, é tanta coisa que a gente vai de encontro à nossa alma, ao nosso coração, né? Então, a gente está vendo ali, né, os detalhes do Senhor. E nós vimos que o nosso querido pastor, ele narrou muito bem: arrebatamento para quem mergulha. Não é para quem fica no raso. Arrebatamento da igreja é para quem realmente deseja estar mergulhado na palavra, vivendo a palavra, porque nós vimos também que esse juízo todo que o planeta está vivendo, vai acontecer muita coisa ainda pior posteriormente ao arrebatamento da igreja, mas o Senhor ainda está tendo o juízo, mas misturado com misericórdia, uma espécie de ira com graça. Ou seja, é um despertamento. Acorda, igreja. Se você que está esfriando, você que já está no congelador, em nome de Jesus, aqueça-te. Em nome de Jesus, mergulhando na palavra. Não é assim, meu pastor? É verdade, Ana. E você falou de uma coisa no nosso último encontro que vale a pena a gente frisar, que é os sonhos. São os sonhos. Ontem eu estava com um grupo de jovens em uma casa e nós conversávamos e eles começaram a relatar quantos sonhos eles também estão tendo nesses dias. E a gente pôde ali compartilhar que eu também passei uma boa fase da minha vida sonhando com a volta do Senhor Jesus, tendo sonhos reais. Mas eu falei com você que há uma revista, uma edição de uma revista, de uma instituição evangélica, que relatou que no ano passado houve 1.200.000 relatos de testemunhos de crianças que tiveram sonho com a volta do Senhor Jesus e acordaram aterrorizadas. Então, como é que eles chegam a esses dados? As crianças aterrorizadas, os seus pais as levam para os psicólogos, para os conselheiros. Então, isso vira uma estatística depois de crianças que estão sendo assustadas, mas eu diria não assustadas, mas acordadas para acordar o mundo, que o mundo, na realidade, é que está dormindo, e não as crianças. E o Senhor fala por meio delas, porque elas têm um coração puro, como na história de Samuel. Nós vivemos a geração de um sacerdócio que precisa ser restaurado, e o Senhor, então, passa por meio de todos os sacerdotes, do sumo sacerdote, e vai falar com uma criança chamada Samuel. Assim também o Senhor tem acordado nossas crianças. E isso está como profecia escatológica também. Então, Ana, dos 31.102 versos da Bíblia, 31.102 versos da Bíblia, 35% deles são de cunho escatológico, ou seja, falam sobre a volta do Senhor e os sinais da volta e também da vida após a morte. Então, representam 11.000 versos. É o segundo assunto mais citado na Bíblia. O primeiro assunto mais citado na Bíblia é a vinda do Messias, a chegada dele. E o segundo assunto mais citado na Bíblia é a volta do Messias. No livro de Judas, ou na carta de Judas, o irmão de Cristo, o evangelista Judas, que aparece como o último capítulo, é assim que eu chamo, o último capítulo antes do Apocalipse, porque ele é o último livro, a última carta antes do Apocalipse. Ele cita que nos dias de Enoque, o sétimo homem depois de Adão, já se anunciava que o Senhor viria com seus milhares de anjos. Então, olha que mensagem tremenda. Lá no começo do mundo já se anunciava que o Senhor voltaria. Então havia uma esperança do que o Messias viesse, e agora há uma esperança de que ele volte.
E esse é o segundo maior tema mais discutido na Bíblia, é exatamente a volta do Mashiach. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Hoje, gente, meu coração está queimando por esse dia. Eu não vejo a hora de Jesus voltar. E todo dia minha oração é: Senhor, perdoa os meus pecados, me ajude, me santifique, me prepare, porque eu preciso estar. E você precisa? Então coloca aqui: eu preciso, eu quero, eu desejo, eu preciso estar um grande arrebatamento do Senhor, naquele grande dia para a gente festejar. E eu falei na segunda-feira sobre o sonho do Kevin, já que a gente está falando de sonhos. No dia 3 de janeiro, eu tive um grande sonho também sobre o arrebatamento, que os anjos estavam se posicionando, é como se fosse um túnel por onde alguém muito importante iria passar, e ele já estava com a trombeta, uma espécie de corneta nas mãos. E eu falei do Kevin, do menininho de 8 anos, o testemunho dele, que ele disse: mamãe, eu sei o que é um sonho. Eu não estava sonhando. Parecia que eu tinha morrido e voltei. E a mãe dele: Kevin, isso é muito sério. Ele falou: mamãe, eu vi a mesa posta. A mesa está arrumada, as cadeiras estão lá, mamãe. Mamãe, eu vi Abraão lá. E eu perguntei: cadê todo mundo? Por que a gente não começa logo a festa? E o anjo disse para o Kevin: ainda falta o outro grupo chegar. Gente, o outro grupo somos nós. Aleluia. E eu me emociono porque as crianças estão vendo isso. Quem me conhece sabe, são 26 anos trabalhando diretamente com crianças no Brasil e no mundo. E isso me traz muita alegria, porque o Senhor, usando os Samuéis dessa geração, para trazer um alerta para nós adultos. Olha, gente, presta atenção, porque o Senhor está falando, o Senhor está trazendo alerta para o seu povo. Isso porque Ele nos ama. Um grupo está faltando e esse grupo somos nós. Pastor, esses sinais todos que estamos vivendo é para o dia do grande banquete, pastor? Ô, Ana, você melhor do que ninguém pode falar sobre crianças, né? Você está sempre lidando com elas, conhece o coração delas, sabe que elas são incapazes de mentir. Elas podem até fantasiar, mas logo mostram que aquilo é uma fantasia, relatam que aquilo é uma invenção de sua mente. Mas quando eles falam de coisas sérias, como a volta do Senhor Jesus, acordam assustados, mas ao mesmo tempo confortados e ao mesmo tempo preparados, a gente começa a perceber que é um grande sinal da volta do Senhor Jesus. Mesmo porque, Ana, nós vivemos um tempo onde os adultos que deveriam estar buscando o Senhor estão blindados contra Deus. Blindaram seu coração contra o Senhor. Olham mais para as lutas, para as dificuldades, para os problemas e se esquecem por alguma razão do Deus que lhes chamou para a vida eterna. As pessoas continuam sonhando com esse mundo, as pessoas continuam desejando esse mundo. Mas o Senhor disse que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e Ele traria visões, né? Os jovens teriam visões, e aí há um porquê dos jovens ter visões. Porque o jovem precisa ver para quê? O jovem precisa experimentar para crer. Então o jovem teria visões, mas também haveria sonhos e revelações. Então nós vamos encontrar os sonhos como um dos grandes e poderosos sinais de Deus nesses dias. Mas nenhum sinal é mais forte, Ana, do que Israel. Israel é o mais poderoso sinal de todos os sinais para a volta do Senhor Jesus. Chamado como noiva de Deus no Velho Testamento, chamada também no Novo Testamento como noiva do Cordeiro, juntamente com a igreja, Israel é o maior de todos os sinais. Só para a gente ter ideia de como Israel é representativo, Ana. Até 1948, haviam 16 séculos, em que a igreja simplesmente não tocava no assunto chamado volta de Jesus. 16 séculos, 1.600 anos, a igreja simplesmente não tocava no assunto volta de Jesus. Nem mesmo os reformadores falavam da volta de Jesus. Olha que coisa séria. A gente acreditava que não havia mais nenhum sinal para Israel e que Israel estava adormecida até a volta do Cristo. De repente começa uma nova história. E quando Israel volta em 1946 até 48, e em maio de 1948, Israel se torna Estado independente, nação independente. Os olhos do mundo se voltam para a profecia novamente. E agora eu vou passar uma outra estatística para você.
nos 1500 primeiros anos da história da igreja, 1500 primeiros anos da história da igreja, 12% de todas as profecias haviam se cumprido. Nos 1500 anos primeiros, 12%. Do ano de 1500 até 1948, era um percentual de 37%. De 38, 37%. De 1948 até o atual ano que nós estamos, 48 até agora, nós estamos falando do Estado de Israel, da criação do Estado de Israel. Há mais ou menos uma geração, nós chegamos a 99% dos sinais para o mundo. Isso só pode ser uma chamada de Deus, uma convocação de Deus para a gente olhar para Israel. Porque desde que Israel voltou para sua terra, 60% de todas as profecias começaram a se cumprir. Houve uma aceleração do processo, você entende, Ana? A palavra de Deus diz que o Senhor abreviaria os dias. Então veja, em 1500 anos, 12%. Em 70 anos, 60%. Então nós estamos falando de um tempo que correu, se acelerou e as profecias se cumpriram absurdamente rápido. Então isso também está profetizado no livro de Daniel, quando ele fala sobre as 70 semanas, e ele divide as semanas de uma maneira meio estranha, né? Ele diz, são 70 semanas divididas em 62, mais 7, mais uma. Por que ele faz essa divisão? Porque parece que o Senhor está falando que um processo vai andar, de repente ele vai parar. De repente vai andar um processo, de repente vai parar. E de repente ele vai acelerar rapidamente. E nós estamos nesse processo do aceleramento urgente. Eu poderia dizer que nós estamos vivendo a urgência do Espírito Santo para salvar o mundo. É agora o tempo do Senhor salvar o mundo. Então nós temos essa... Pode falar, Ana. Sim, e pastor, está comprovado cientificamente que desde 2020 a Terra está girando muito mais rápido, né? Em 2020, isso é científico, gente. Nós estamos vendo no R7 online, você pode estar constatando a veracidade dessa informação. A revista Super Interessante também postou. É só uma questão de você fazer uma breve pesquisa no Google e você vai ver. A Terra está girando muito mais rápido. E a projeção de 2020 para 2021 era que o tempo fosse um pouco mais corrido e também a previsão era mais corrido ainda para 2022. E a gente está vendo isso, gente. 2021 passou de uma maneira que a gente piscou, o ano acabou. O 2020 também, 21 foi mais rápido ainda. E já se fala em atrasar segundos no relógio do mundo para que possa acompanhar essa movimentação acelerada da Terra. E isso é muito interessante porque Jesus fala nisso, né, pastor? Que os dias seriam abreviados. Se os dias não fossem abreviados... Exatamente. Importaria. E a gente está vivendo isso em loco, pastor? Exatamente, Ana. E nós estamos vivendo as profecias com tanta velocidade, Ana, com tanta urgência de Deus, que parece que a gente está inventando as coisas. Parece que a gente está criando as notícias. Parece que está havendo um sensacionalismo profético. Mas não é. É que as coisas estão acontecendo mesmo. No nosso último encontro aqui, na última live que a gente fez, você falou sobre o rio Eufrates, que está praticamente seco. E ele está praticamente seco para se cumprir uma profecia que diz que uma estrela cairia do céu, e uma estrela chamada Absinto. E quando nós falamos de estrela, nós estamos falando de alguma coisa direcionada de Deus, um mensageiro de Deus, porque estrela também é sinônimo de malar, que é a mesma palavra para anjo, mensageiro. Então, o mensageiro do céu iria tornar as águas do rio Eufrates secas, iriam secar aquelas águas do rio Eufrates. Então, a gente pergunta por quê? É para os exércitos do norte marcharem em direção a Israel, em número de 200 milhões de soldados marcharão vindo do norte em direção a Israel para uma guerra travada no Megido, no Har Megido, ou sobre o Megido, que o pessoal chama, que é a guerra do Armagedon, que na realidade é um nome dado ao Vale do Megido, Har Megidon, que é a guerra do Megido. 200 milhões de pessoas marchariam pelo leito do rio Eufrates. Em 2012 ele começou a secar. Hoje ele está quase seco. Em torno de 80% do seu leito está seco, completamente seco. As pessoas atravessam a pé o leito, que antigamente era como o rio Amazonas. E hoje nós estamos vendo uma guerra que começa exatamente no norte e que é uma guerra fundamental
para a marcha dos exércitos por esse leito do rio. Então, isso que eu estou dizendo aqui agora é novo, não falei em lugar nenhum, em nenhuma live, nenhum estudo, porque começou ontem a batalha entre a Rússia, né, e um estado que ele tinha como dominado e não tem mais. Esse lugar onde está havendo hoje a guerra do ataque da Rússia é uma base militar estratégica para o ataque aos Estados Unidos e para o ataque a Israel. A Rússia está lutando por aquele território, não é pelo território, nem pelo povo russo que está lá. Eles estão lutando pela base militar que está lá. E a Rússia é aliada do Irã, inimiga de Israel há longo tempo. E, segundo consta a palavra de Deus, são exatamente estes os principais países que vão marchar do norte em direção a Israel. A Rússia, o Irã, o Iraque, a Turquia, parte da Europa, a França e também alguns países virão do sul, que é a Arábia Saudita, o Iêmen, o Egito e também parte da África irão marchar. São 30 países apontando suas armas para Israel, para a guerra do Armagedon. Profeticamente são 30 países. A pergunta que não quer calar, Ana: quantos países desses 30 estão hoje com suas armas voltadas para Israel? 30. Exatamente 30. E a única coisa que nos falta é o exército marchar pelo leito do rio e começar uma grande batalha que vai acontecer no Meguido, para depois acontecer a batalha do Armagedon. E uma outra curiosidade, Ana, aqui para anotar para os seus ouvintes, né, para os irmãos que estão nos acompanhando. Eu estou vendo aqui até alguns nomes de irmãos da igreja aqui. Um abraço para todos aqui dos irmãos da igreja, para todos que estão nos acompanhando. Uma coisa que eu queria que você anotasse, Ana, queria que você anotasse. Capítulo 7 de Apocalipse nos fala de 144 mil judeus marcados no fim. Certo, Ana? Em Israel hoje, você vai lá tantas vezes, né? Em Israel hoje existem 1,8% de toda a população de Israel religiosa. Ou seja, de todos os habitantes judeus em território israelense, apenas 1,8% do total é religioso. Resposta a isso: quanto isso representa hoje em números? 144 mil pessoas. Oh, meu Deus! Apocalipse capítulo 7 nos diz que os 144 mil de Israel seriam selados próximos do dia do fim. Então, podemos estar falando de um sinal que está acontecendo. Podemos estar falando de uma evidência profética. Existem hoje, Ana, curiosamente, 144 mil religiosos em Israel. Uau, uau. E olha, pastor, o senhor está falando aí, gente, eu não sabia, estou aprendendo também com vocês aqui, né, com o nosso mestre, nosso doutor, pastor Israel Leucádio, é um prazer recebê-lo e ouvi-lo e aprender tantas coisas interessantes que edificam a nossa fé. Pastor, eu recebi hoje, depois eu vou enviar para o senhor esse recadinho aqui de um judeu convertido a Cristo, professor na América. Ele fala sobre o Rabino Vilna Gaon, que ele diz: quando ouvirdes que os russos capturaram a cidade de Crimeia, deverás saber que o tempo do Messias começaram, que seus pais estão sendo ouvidos. E quando souber que os russos chegaram à cidade de Constantinopla hoje, Istambul, deverás vestir suas roupas de Shabat e não tirá-las, porque significa que o Messias está prestes a chegar a qualquer momento. Bom, se a gente escuta isso de Pino, gente, realmente, como o pastor Israel disse na segunda, Jesus está com a mão na maçaneta a qualquer momento. O mundo vai saber, vai ouvir o maior evento que um planeta nunca, jamais presenciou. O arrebatamento. E o que está para acontecer pós-arrebatamento é algo assim que a Terra nunca experimentou e sequer pensou. Não é assim, meu pastor? Exatamente, Ana. A única coisa aqui que eu gostaria de acrescentar algumas coisas, né? Eu gostaria de acrescentar algumas coisas, se você me permite. Afinal de contas, eu entendo que Deus nos proporcionou um novo tempo.
E se ele nos proporcionou essa nova oportunidade, talvez porque ele queria um pouco mais de tempo com algumas outras pessoas que devem estar conosco. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência. Hoje foi um dia de grande luta para mim, então eu acredito que, em razão dessa nossa live, houve essas batalhas, e o inimigo sempre se levanta nesses momentos, a gente sabe disso. E eu gostaria de pontuar algumas coisas para os irmãos. Primeiro, por que os crentes têm medo do Apocalipse? Nós não deveríamos ter medo do anúncio do Apocalipse. Porque a palavra do Apocalipse começa assim: bem-aventurados sois vós, bem-aventurado aqueles que ouvem ou leem as palavras dessa profecia. É o primeiro capítulo de Apocalipse, dizendo bem-aventurados os que leem ou ouvem, felizes os que leem ou ouvem. Porque ouvindo e lendo essas palavras, nós estaremos sendo advertidos e poderemos nos salvar a tempo. Eu disse na semana passada, na nossa live, que o arrebatamento acontecerá no abrir e fechar de olhos, que é uma linguagem bíblica para piscar de olhos. Nos evangelhos, o Senhor Jesus disse que ele vem como um relâmpago, e essa vinda como relâmpago é uma vinda para a igreja, porque a gente tem que entender que ele vem para a igreja e depois ele vem para o mundo juntamente com a igreja. Então nós seremos chamados primeiro, Ana, olha que privilégio. O Senhor, nosso Deus, vai nos chamar primeiro. Ele quer estar com a gente primeiro, antes de se mostrar para o mundo. E a palavra, então, de 1 Tessalonicenses diz assim, no capítulo 5, no verso 11, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A palavra da vinda do Senhor não é para dar medo, é para consolar, é para trazer conforto. Israel, Ana, no ano 70 a.C., ele foi cercado pelo imperador Tito, por ordem do então imperador Vespasiano, que depois o seu filho Tito governa em seu lugar. Tito vai entrar no ano 70, mas no ano 67 ele cerca toda Jerusalém. Os cristãos, que representavam 40% da população de Jerusalém, fugiram baseados na palavra de Yeshua no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Eles fugiram conforme Jesus disse: se você estiver no campo, não volte para sua casa. Se você estiver no alto do seu telhado, não volte para entrar em casa e pegar uma capa. Fuja de onde você está. E a igreja conseguiu se salvar, e enquanto os judeus não conseguiram se salvar. E no ano 70, porque não deram crédito à profecia de Yeshua, 1.500.000 judeus foram levados escravos por Roma, para servir de escravos em várias partes do mundo. Em território israelense, 1,8 milhões de judeus foram mortos, crucificados e degolados. No templo, quase 200.000 em Jerusalém, e no templo, quase 5.000 homens morreram dentro do templo, por ordem do imperador Tito, que estava à frente dos exércitos e matou milhares de judeus em território de Jerusalém. Havia tanto sangue que havia lugares onde o sangue chegava aos tornozelos das pessoas. Imagina, Ana, a gente já esteve naquele lugar, e aqueles lugares onde a gente pisou, em muitos deles o sangue dava no tornozelo das pessoas, tamanho número de mortes que foi ali. Mas os cristãos se salvaram. E por que eles se salvaram? Porque eles ouviram a voz de Jesus Cristo dizendo: ao ouvirem esses sinais, fujam. E aqui agora há os sinais do Senhor para que a gente viva a nossa fuga. Só que a nossa fuga se chamará arrebatamento. Como será o arrebatamento, Ana? Estaremos aqui e no abrir e fechar de olhos, como um relâmpago, nós estaremos em outro lugar. Eu fiz esse exercício com você na última live, mas como não foi gravado, a gente vai fazer de novo esse exercício. Eu costumo dizer para os irmãos assim: eu vou contar até 3, você pisca o olho, e esse é o tempo do arrebatamento. 1, 2, 3, aconteceu. Esse é o tempo que você tem. Dá tempo de pedir perdão? Não. Dá tempo de se arrepender? Não. Dá tempo de se explicar para Deus? Não. O tempo de se explicar, Ana, é agora. O tempo de se converter se chama agora. Em Eclesiastes, no capítulo 3, a palavra do nosso Deus vai falar sobre tempo. E ele vai dizer assim: há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. E vai falar de tempo para todas as coisas, né, Ana? Mas o texto não diz quanto tempo nós temos, Ana. Ele não diz quanto tempo nós temos. Para algumas pessoas que ficam sempre argumentando: isso vai demorar muito. Vai demorar quanto? 70 anos? Vai demorar o tempo de você morrer, de você falecer? Quanto tempo vai levar? Vamos supor que ainda leve 100 anos. Não significa que eu vou esperar 100 anos.
porque eu posso morrer a qualquer instante. E assim que eu morrer, Ana, o Senhor Jesus terá voltado para mim. Eu estarei nos braços do meu Senhor. Eu estarei no paraíso com Ele, a promessa dEle. Então, assim que eu morrer, eu estarei com o meu Senhor. Mas e aquele que morreu sem o Senhor? E nós estamos falando aqui para um grupo de pessoas que eu não conheço, mas aqueles que morreram sem o Senhor, aqueles que morreram sem se arrepender, aqueles que morreram sem se converter de fato, Ana. Não haverá tempo para isso, não haverá tempo para se arrepender, para ter remorso, para conversar com Deus. Então o arrebatamento será um raio que vai passar e vai levar a igreja do Senhor Jesus. E estaremos com o Senhor Jesus nos ares por 7 longos anos. Anos aqui na terra. Porque lá na eternidade nós não estaremos contando mais tempo, Ana. Nós estaremos nas bodas perpetuamente. É festa todo dia e o dia inteiro, e a semana toda e o ano inteiro. E não haverá nem ano, nem dia, nem hora. Nós vamos viver a eternidade na presença do nosso Deus. Assim como fazem os serafins, os querubins, os anjos e arcanjos que cantam ao Senhor, santo, 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 todo o tempo. Às vezes as pessoas pensam assim, será que eles não se cansam, né, Ana? Será que eles não se cansam de dizer que Ele é santo? E aí é uma coisa muito linda de dizer. Quando os anjos tentam dizer outra coisa, eles não acham outra palavra, Ana. Então, quando eles se voltam, a palavra santo significa separado, mas também significa perfeito, significa inigualável, significa sem igual. Então, quando eles olham para o nosso Deus, eles só têm uma palavra para dizer que se encaixa a Ele, santo. E eles voltam a olhar para as outras coisas e olham para Ele de novo, santo. E eles olham para outras coisas e olham para Ele, santo. Eles não vão se cansar nunca, não vão se cansar nunca. De eternidade em eternidade, eles proclamam a santidade do nosso Deus. E também a criação, Ana. A criação proclama o nome do nosso Deus, que em muitas pronúncias em hebraico, uma é em comum, Iá ou Iau. E esse som, essa fonética, pasme você, Ana, essa fonética aparece no som gutural de todos os seres viventes da Terra. O som gutural de todo ser vivente pronuncia Iá ou Iau. Significa que o nome do Senhor é pronunciado sempre pela criação. Olha que loucura isso, Ana. Por isso a palavra de Deus diz assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas há uma diferença entre eles e nós. Porque nós respiramos Iá. Nós respiramos eterno. Nós respiramos Adonai. Mas nós podemos ir além. Todo ser que respira louva. Mas o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Todo ser vivente pode louvar. Só o homem, Ana, pode adorar. Só o homem pode adorar. Pode ir além do que o fôlego de vida nos proporciona. Então é tempo da gente louvar ao Senhor e se preparar para subir, Ana. Todos nós vamos subir e em breve, em pouco tempo, o Senhor já levou a mão na maçaneta. Você se lembra dessa frase? Lembro. Perfeitamente, né? O pastor Israel dizia que anos atrás, ele dizia, o Senhor está na esquina da sua casa. Passado mais uns anos, ele dizia, o Senhor já está na sua rua. Passou mais um tempo, ele disse, o Senhor já está no seu portão. Passou mais um pouquinho, o Senhor está no seu quintal. E agora, o Senhor já está com a mão na maçaneta. A qualquer momento, Ele vai dizer, surpresa! E nós estaremos com Ele, aleluia, aleluia. Pastor, e tanta gente pergunta assim, o senhor está falando aí que a natureza pronuncia, e já foi comprovado que no nosso código genético, nós temos ali, né, os cromossomos que representam o nome, o tetagrama de Deus. Gente, isso é demais. O Criador de todas as coisas assinou o seu nome em você, em mim, na natureza. Tudo pertence a Ele. Ele criou. Amém. E que interessante, trazemos a assinatura do artista. O artista, quando pinta um quadro, ele assina para dizer, fui eu. Está ali
ali escrito o nome do artista. E tanta gente, às vezes, paga tantas fortunas por determinada obra de um determinado artista. Mas a maior de todas as obras-primas somos nós. E temos a assinatura do Deus eterno. Isso é motivo de muita alegria. Não é, pastor? E nós não temos, como o pastor disse, nós não temos que temer, gente, porque o Senhor, Ele disse que estaria conosco, Ele é Emanuel, Deus conosco sempre. Ele está conosco, Ele não vai pensar talvez, né? Não é talvez. Todo tempo. Todo tempo. E Ele está conosco. E nós temos que fazer o quê? Confiar. Eu ontem postei uma palavra de motivação aqui sobre confiança. Que o Senhor Ele disse para Josué, confia, esforça-se, tenha bom ânimo. Eu estarei com você. E essa palavra vem para mim, vem para você. Nós estamos vivendo aí o pré-arrebatamento. É pré-arrebatamento, porque a qualquer momento pode acontecer. Mas uma coisa a gente tem certeza. Estamos com o Senhor está conosco e a gente tem que fazer o quê? Confiar, se arrepender, estar com Ele, na presença dEle, porque quando piscar os olhos, o relâmpago passar, o raio passar, a gente já foi, gente, já vai estar com Ele, né, pastor? Exatamente isso. É como a tempestade que começa e a gente não vê o fim. Vai ser assim, a tempestade começa e todo mundo vai passar pela tempestade e nós estaremos na glória com o Senhor, vivendo com Ele para sempre. Lembrando, Ana, que isso tudo não é especulação, porque às vezes fica parecendo que é especulação. Mas como pode ser especulação? 99% de profecias cumpridas, como pode ser especulação? E hoje já se fala, Ana, em Israel, se fala na presença de um profeta muito poderoso, que está para ser apresentado a Israel nos próximos dias, e é alguém muito renomado em Israel, é um jovem muito bem conceituado entre os anciãos, que eles dizem que é um novo profeta do milênio. Nós sabemos que os profetas pararam de profetizar em João. E profetas bíblicos não há mais. O último profeta bíblico foi João. E isso foi o que Jesus Cristo disse. Os profetas vêm até João. Depois do João, nós encontramos os apóstolos. João foi o último profeta, mas nós sabemos que o anticristo precisará de um bom profeta. Ele precisará de alguém que deva apresentá-lo. E nós sabemos que o falso profeta, ou profeta aceito, será de Israel. Ele é que vai anunciar o anticristo, que certamente não será de Israel. O anticristo não será de Israel, ele virá de outra região. Mas para ser aceito pelos judeus, ele precisa de um profeta que o dê como o homem inspirado, esperado por nosso Deus. Então, já se anuncia o nome desse profeta, já se fala dele em Israel, e ele deve ser apresentado ao mundo nos próximos dias. De repente, nós estamos vendo a Rússia se mobilizando, a Turquia fazendo ameaças a Israel. Todos os países árabes, na Primavera Árabe, perderam as alianças com os aliados que defendiam Israel. Então, Israel não tem mais nenhum aliado ao redor do seu território. E nós, de repente, descobrimos que 30 países estão com suas armas voltadas para Israel, prontos para atacar Israel a qualquer instante. Inclusive, um país antigamente amigo, chamado Arábia Saudita, onde agora o Benjamin Naftali, aliás, o Naftali, né, foi lá conversar com o rei da Arábia Saudita para ele tentar harmonizar as coisas, porque ameaças estão vindo do antigo amigo de Israel, a Arábia Saudita, e nós temos todos os países antigamente amigos voltando-se contra Israel. O que falta, Ana? Aquela corneta que você viu no seu sonho, que você não viu senão por uma visão de Deus. Porque em Israel existe o shofar, certo, Ana? O shofar é um instrumento de convocação para a guerra. O shofar é usado para convocação para a guerra e no mundo antigo também usado para convocações solenes. Contudo, quando Salomão assumiu o reino, ele mandou construir, e você vai encontrar isso na construção do templo, ele mandou construir cornetas de ouro. Desde aquele tempo, o anúncio de obras solenes e espirituais é dado por uma corneta longa, que aparece às vezes
nos desenhos que a gente vê sobre anjos. Essas cornetas foram feitas em número de 70 pelo rei Salomão para anunciar os cultos solenes, as festas solenes. Em outra palavra, a palavra Hag em hebraico significa festa, também significa ensaio. Então, para a convocação das festas, se usava essa corneta chamada corneta de Salomão. E que hoje, no seu sonho, ela apareceu porque é essa corneta que vai, na realidade, anunciar o arrebatamento do Senhor, o arrebatamento da igreja pelo Senhor. Isso está em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, que diz assim, versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, o sonho que você teve, Ana, foi um sonho, que eu não sei se você sabe desse detalhe, mas foi um sonho que mostrou a você o Templo de Salomão. E mostrou a você as cornetas da Santa Convocação, chamando para um encontro solene com o Deus Eterno, Adonai. Então, Salomão fez algumas alterações na história. Dentre elas, essa é uma alteração que muita gente que não percebeu isso na Bíblia vai ficar sabendo agora, que foi Salomão que instituiu essa corneta chamada Corneta de Salomão ou Corneta do Deus Eterno, que era usada para as convocações, para as festas, para convocações solenes das festas bíblicas. Meu Deus, gente, meu Deus! Meu coração tá aqui, gente, na garganta, na goela, como diz aqui os cariocas, né? Porque foi muito impactante, né? Eu falei na segunda-feira que quando meu esposo me acordou, porque eu estava gritando, falando alguma coisa, ele não entendia, ele me acordou, eu levantei e gritei, aleluia! O arrebatamento da igreja vai acontecer agora. E eu gritava, aleluia, eu tremia, eu pulava. E ele não entendeu muita coisa. Eu não quis voltar a dormir, eu não queria conversar, eu só queria dar aleluia. E até hoje isso bate muito forte no meu coração. Desculpa a emoção, gente, porque não tem como falar disso. Foi muito real. Parecia que eu estava ali em loco, sabe? Porque quando eu passo, hoje mesmo eu passei nessa estrada e eu olhei para o céu. E eu disse, meu Deus, eu sonhei com isso aqui. Eu vi o céu abrindo, eu vi o anjo com uma autoridade que nada falava, mas a autoridade dele era muito forte. Com essa corneta na mão e saber disso aqui agora, essa riqueza de detalhe. Muito obrigada, pastor. Toda Arabá, Vera, Rocha. Muito obrigada, porque a gente, como humanos, a gente fica assim, né? Sabia que um Deus glorioso, um Deus santo, que não tem por que falar nada pra gente, porque a gente não merece nada, somos tão pecadores, somos tão pequenos, somos tão ínfimos. Mas o Deus do universo, ele ainda se preocupa com a gente, ele se preocupa de falar com a gente, de dar alerta pra gente, porque ele nos ama, gente. E eu tenho certeza que essa live aqui, o Senhor está falando com muita gente, assim como falou na segunda, a fúria, nem sabe que o mundo espiritual fica furioso quando a gente fala das verdades do céu. Tanto que caiu a nossa rede, mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer para você que está nos ouvindo agora, que posteriormente vai nos ouvir. Gente, é momento da gente se achegar ao Senhor, se misturar com ele, sabe? Não me importa o que o mundo tá me dizendo, chorona, tá ficando religiosa. Não é religiosidade, eu tô dizendo de amizade com o céu. E quem é amigo do céu, quem é amigo do Senhor, não se importa com outras palavras, com o que o povo, a sociedade está dizendo, importa o que eu tô sentindo com ele e ele comigo. Porque, gente, isso é real e essa salvação custou o preço de sangue inocente. A gente para pensar, ele desceu da glória dele, ele não tinha por que, gente, vir se humilhar tanto assim, mas ele veio por mim, ele veio por você, ele veio por nós. E é um Deus tão cuidadoso.
que ele nos alerta para poder estar conosco. Pastor, que palavra! Baruch É lindo, Hashem né, por sua Ana? vida, pastor. Baruch Hashem Amém. toda hora por sua vida. Eu Muito sinto aqui, obrigada, Ana, de dizer pastor. algumas coisas. Eu acho que essa live ela não podia acabar com pressa hoje, não. Se você não tiver com pressa, eu não estou com pressa. Eu acho que tem gente aqui precisando ouvir algumas coisas, algumas verdades. Amém. Eu gostaria de Amém. dizer algumas verdades e conversar com você sobre algumas verdades. Me ocorreu Amém. aqui de falar duas coisas e fazer uma solicitação. Sim. Primeira coisa é falar sobre a palavra de Deus que está aqui na minha mão, que está aqui comigo, está aí com você certamente. A palavra do nosso Deus que foi escrita em vários materiais diferentes ao longo da história e que hoje os céticos costumam dizer que é papel. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. E eu concordo, Ana, papel aceita tudo. Mas nem tudo que está no papel tem o mesmo poder. Se eu pego um papel e escrevo um alvará de soltura, nada acontece. O delegado não vai respeitar a minha assinatura no papel. Mas se um juiz assina, o delegado vai aceitar. Assim também é o papel que eu carrego na minha mão, chamado Bíblia. O papel aceita tudo. Mas o que está aqui tem uma autoridade que liberta das cadeias espirituais, que tira do Aleluia. inferno, que cura e santifica, que liberta. Glória Se a eu pego Deus. um papel e eu faço um desenho, ele não vale nada. Mas se um pintor muito famoso faz um esboço, ele vale milhões. Assim também a Bíblia está aqui desenhado, a arte do nosso Deus, e ela vale milhões, ela vale a obra da nossa vida. Então quero dizer a quem está nos assistindo, se você está cético concernente à palavra de Deus, reflita melhor, porque nenhuma palavra seria escrita com a preciosidade dessa, Ana. Nós temos 31.102 versos na Bíblia, e nós temos 1.118, 1.189, 188 capítulos. 1.188 capítulos. E o capítulo central da Bíblia é o Salmo 118, no verso 8. E olha que curiosidade, nós temos 1.188 capítulos na Bíblia, e o versículo que está no meio da Bíblia é o Salmo 118, verso 8. E o curioso é que esse salmo foi o que Jesus cantou antes de descer para o Getsemane, antes dele ser morto na cruz. Foi esse o cântico que Jesus cantou antes de descer. E esse salmo diz, dentre outras coisas, ele diz: que mal poderá me fazer o homem? Não temerei homem algum, porque o Senhor está comigo. O homem não pode me fazer mal algum. Essa foi a canção que Yeshua cantou. Mas no capítulo, o Salmo 118, no verso 8, está escrito assim: melhor é temer a Deus do que aos homens. Esse é o centro da Bíblia e é o cerne da Bíblia. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer a quem está com a gente hoje é que as pessoas vivem olhando para o céu, buscando uma vida que possa se somar à nossa existência. Nós vivemos em uma constelação dentro de um sistema solar chamado Via Láctea. Então existe uma constelação que existem vários sistemas solares dentro dela, chamado Via Láctea. Dentro da Via Láctea existem 300 bilhões de estrelas e cerca de 250 milhões de sistemas solares. Mas dentro do universo existem 400 bilhões de sistemas solares, com cerca de 400 e 300 bilhões de estrelas cada um delas, sem contar com o número de planetas e asteroides. Nós estamos em um planeta em que uma estrela de terceira ou quarta grandeza, ou seja, não é de primeira grandeza, não é a maior, é o Sol, 150 milhões de vezes maior do que a Terra. E ela está entre a quarta ou terceira estrela de grandeza. Ela não é a primeira estrela de grandeza do nosso sistema solar, que tem em torno de 400 bilhões de estrelas. As pessoas então começam a olhar para o céu, Ana, querendo encontrar uma vida após essa, para poder achar razão para existir. Eu sou capaz de dizer para você, Ana, que eu fui descobrir qual é o propósito de Deus em nos colocar em um microsistema, porque o que para nós é imenso, que é o planeta Terra, ele é uma gota d'água num balde do oceano, que diz a palavra do Senhor exatamente isso. Israel é como uma gota d'água que cai de um balde, tirado do oceano. Então nós somos um microplaneta entre 300 bilhões de sistemas solares, com 400
há 300 bilhões de estrelas cada um deles. Nós não somos nada, Ana. Nós não somos nada, porque as estrelas, a menor estrela do sistema, a de quinta grandeza, é 100 milhões de vezes maior do que o planeta Terra. Então a gente imagina que nós não somos nada. E nós estamos dentro desse planetinha. E eu fui descobrir qual é o motivo disso, Ana, quando eu assisti um programa de TV mostrando para nós como nós somos dentro do nosso organismo. E filmando as nossas células, e filmando bem no interior delas, alguém fez o seguinte comentário: a mesma beleza do sistema solar está em cada célula. Naquele momento eu entendi a grandeza de Deus. Pense comigo, Ana. Só alguém extremamente poderoso para entrar em uma coisa tão micro como nós. Veja que o grande Deus que está acima de tudo isso, e o Velho Testamento fala de 7 céus, e ele está no 7º céu, e são 5 céus dentro do sistema visível, e outros 2 céus espirituais, são 7 no total. Ele está no 7º céu, e esse Deus envolve-se com um nano ser dentro de um microplaneta, dentro de 300 bilhões de sistemas solares, 300 bilhões de estrelas. Há um ser vivendo lá no micro, no nano existente. E o nosso Deus é capaz de se relacionar com ele lá naquele pedacinho. E ele se torna aquele pedacinho só sendo Deus para poder fazer isso. Só sendo Deus. É como se você, Ana, pudesse voltar-se e entrar dentro da sua célula. Nós não podemos fazer isso, mas o nosso Deus, ele pode. E ele entrou na nanocriação diante das suas mãos para mostrar que ele é Deus. Eu contando essas duas coisas, porque eu sei que existem pessoas que estão olhando para o céu para ver sinais como extraterrestres, como naves espaciais, etc. Mas a palavra do nosso Deus diz que os céus dariam seus sinais. Amém, Ana? E ele está dando sinais e o inimigo está achando explicações para confundir o homem. Os sinais no céu são dados por Deus. Se não são explicados, porque não são explicados, é porque o Senhor deu esses sinais e permitiu que eles sejam dados. Agora eu quero fazer aqui uma outra afirmação, Ana. Olhando hoje, ligue a sua TV hoje no noticiário e você vai assistir à guerra que está acontecendo hoje na Rússia. Os céus chovem fogo. Armas estão sendo lançadas sobre bases do inimigo, né? Tentando destruir totalmente o inimigo. Chuva de bomba do céu. Mas o que você vê é fogo caindo do céu. Isso está na palavra do nosso Deus. O anticristo terá o poder de fazer fogo cair do céu. E se você não entendeu ainda, pega essa, porque o Senhor está dizendo que ele terá autoridade para fazer fogo cair do céu. Lembra de Elias, Ana? Elias e os profetas de Baal. Os profetas de Baal não puderam fazer nada contra Elias, porque quem manda no céu é Deus. Então não espera que o diabo mande no céu e mande o céu mandar fogo. O que Deus está dizendo é que ele faria o fogo artificial cair do céu. E ele vai fazer isso por meio das bombas, das guerras, do fogo que cai do céu. Nós já estamos vendo esse sinal. E agora, Ana, eu acho que um pedido é muito interessante. Se alguém está nos acompanhando, está longe dos caminhos do Senhor, é hora de você se converter hoje. Essa é a hora de você se converter. É hora de você voltar para os caminhos do Senhor agora. E se existe alguém nos acompanhando nessa live que está frio na fé, é hora agora de você receber Jesus. Porque o Senhor está querendo, desejoso de te salvar. Olha o esforço de Deus, Ana. Sendo Deus, ele desce às bases de um céu tão pequeno, entra num planeta tão pequeno, dentro de um homem ainda menor do que o planeta, para salvar esse ser insignificante que não vale nada, mas para ele vale muito. Vale o preço do sangue de Jesus Cristo. Então, não valha menos do que o sangue de Jesus. Pelo amor de Deus, você não vai entregar sua vida por qualquer bobagem. Não vai entregar sua vida por causa de dinheiro, por causa de casa. Isso não vale nada. Você vale o sangue de Jesus. Então, pelo menos, no mínimo, se valorize.
Você vale o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Olha, Amém, gente, Ana? olha, isso eu não sei nem explicar, mas é algo extraordinário que Deus está fazendo aqui. E é com você, você que está nos ouvindo aí do outro lado. O céu está muito afim, sabe, de reatar a amizade com você. O céu está lá, o Pai está lá, o Senhor Jesus sempre esteve no mesmo lugar, porque Ele disse que estaria conosco e a palavra dele basta, porque Ele cumpre, Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem, para voltar atrás no que Ele disse que estaria e Ele está. É nós que nos afastamos dele. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, olha, ouça o convite do Senhor. A gente não sabe, gente, quando nós vamos bater na porta dele, se é por meio do arrebatamento ou é por meio da minha partida da terra para até ele. A gente não sabe, gente. Então, em nome de Jesus, o Senhor está te dando uma oportunidade hoje. E ele está falando com você, filho, eu estou com saudade de você, filha, eu estou com saudade. Eu estou vindo, eu já estou com a mão na maçaneta para buscar a minha noiva e você faz parte dela. Não quero deixar você para trás. Então, o que está faltando para você dar um garrão agarrado em Jesus e dizer, Senhor, eu te amo, eu te quero e eu preciso de ti? Vamos lá, e eu quero fazer esse convite aqui para você, você que está com seu coração aí queimando, acelerado, dizendo é comigo essa palavra, escreva aqui o seu nome, diga aqui o seu nome, diga comigo essa palavra, eu quero oração, nosso pastor está aqui, é um homem de Deus, é um profeta de Deus, é um amigo de Deus, e eu conheço o pastor Israel Leocádio nos bastidores, é um amigo de Deus, é um profeta de Deus nessa terra, e eu vou pedir ele para orar por você, em nome de Jesus, diga, essa palavra comigo, essa live falou no meu coração e eu quero reatar a amizade com Deus hoje e agora. Não fique somente num arrepio, num coração disparado. O Senhor tem mais para você. Ele preparou um lugar, gente, inimaginável. Gente, lá não vai ter guerra, lá não vai ter... Você vai ter alegria, a alegria do Senhor. Não vai precisar de sol, porque a glória do Senhor vai irradiar sobre aquele lugar. Diga para mim, é comigo essa palavra e eu quero reatar a amizade. Diga aqui, porque em nome de Jesus... a Solange está dizendo, eu quero enviar essa live para o meu filho. Envia, chama o pessoal aí para ouvir. A Rose está dizendo, essa palavra é para mim. Rose Físio, a Rose vai estar orando pela Rose. A Anne está dizendo, essa live falou no meu coração. Diga, essa palavra é para mim. Eu quero hoje voltar para Jesus. E não tem amanhã, gente, é agora, é agora. O Senhor, ele é assim, é agora que ele está te chamando. A Solange está dizendo, eu quero, aleluia. Solange Martins, já vou anotar aqui, Solange. A minha amiga ali da fisioterapia também, qual o nome dela? Deixa eu me ver aqui. A Rose também, Solange, a Rose, mais alguém, a Rita está dizendo, essa live falou no meu coração, eu quero estar com o Senhor, reatar minha amizade com Jesus. Oh, Rita de Cássia, aleluia! Gente, está acontecendo festa no céu nesse momento. Eu estou muito feliz porque está acontecendo uma festa no céu. Rita, Rose, Solange, vocês estão proporcionando uma festa, uma mega festa no céu. Porque a Bíblia diz que é assim, quando a gente reconhece que o Senhor é Salvador, o Senhor é Deus. A Ana Carolina Neves, a Carolina está dizendo, eu creio, essa palavra é para mim. Vamos estar orando por você também. A Cris está pedindo, ore por minha mãe Vera Lúcia, porque estamos em luto pela perda do meu pai. Vamos estar orando por você também, minha flor. A Alcione está dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. E deixa-me ver aqui. Deixa eu ver quem mais. Tem mais alguém que quer? Ó, já temos aqui a nossa irmã Solange, a Rose, a Rita de Cássia, a Carolina. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Gente, esse é o momento. O céu está te chamando. Gente, essa live
não foi à toa. Nós não voltamos aqui à toa. O pastor Israel não parou a vida dele, acadêmica, ministerial, a vida familiar. Ele não parou por acaso. O céu Amém. marcou um encontro com você. Sim, com você. Do Brasil, do exterior, porque tem gente aqui, pastor, até da África. Pastora Valba está em Moçambique nos assistindo. Nós temos gente de Portugal, gente de Londres. Tem muita gente aqui do exterior nos ouvindo. Então, diga para mim, essa palavra é para mim e eu quero reatar a amizade com o Senhor. Tem mais alguém? Porque a gente vai orar. E olha, Deixa-me falar outra coisa, Ana. Sim, pastor. Muitas pessoas que podem estar conosco, às vezes entendem que voltar para o Senhor é voltar para a igreja. Mas nos nossos dias, no fim dos tempos, nós temos pessoas longe do Senhor dentro da igreja. Longe do Senhor dentro da igreja. E o Senhor tem dado essas pessoas, eu entendo que posso falar isso aqui, o Senhor tem dado a essas pessoas sonhos. Elas têm sonhado com a volta do Senhor Jesus. E é um chamado de Deus para a sua vida. Às vezes você está dentro da igreja, mas longe do Senhor. Então esse chamado do Senhor é para você também. A hora é agora. Porque se você está na igreja e não está vivendo o fervor do Senhor, você está em Apocalipse capítulo 3, onde o Senhor chama a atenção de Laodiceia e diz para a igreja de Laodiceia: oxalá você fosse quente ou fria, mas porque você está oscilando entre quente e frio, você é morno, estou a ponto de vomitar você da minha boca. O Senhor está a ponto de rejeitar muitos crentes que estão na igreja. A palavra do Senhor também diz que no último dia muitos dirão: em seu nome curamos enfermos, repreendemos demônios, falamos em outras línguas. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque eu não vos conheço. Então eu quero aqui acrescentar a este grupo de pessoas que reatem sua aliança com Deus também. Se reatem sua aliança com Deus. Se você que está acompanhando essa live está frio na fé, já não consegue mais orar, já não tem forças para orar, não por causa das lutas, mas por causa da frieza espiritual. Então hoje o Senhor está querendo reatar a aliança com você. Como disse a Ana, o Senhor tem saudade de você. O Senhor tem saudade daquele tempo que você dobrava o seu joelho para falar. O Senhor tem saudade de você, daquele canto de oração da sua casa, que você parou de orar. Então essa palavra vai para até pastores que estão nos ouvindo. Talvez você esteja tão distante de Deus e tão perto de Deus. Perto de Deus porque está na igreja, perto de Deus porque tem parentes cristãos, perto de Deus porque você faz a obra de Deus, mas tão longe de Deus porque o seu coração está longe do Senhor. Então esse convite é do Senhor, Ana, não é meu e seu não, né? Que as pessoas possam entender, esse convite é do Senhor, é Jesus que interferiu nessa live hoje e Ele está chamando você, Ele está dizendo para você, pode não haver muito tempo para você, então você na fé, escreva aí também: eu quero reatar minha aliança com o Senhor. Eu quero voltar a ser fervoroso no Senhor. Porque isso também é regressar para os caminhos do Senhor, Ana. Vamos pegar os nomes das pessoas, porque muita gente vai aparecer aí agora. Vamos sim. Olha, já estou aqui com o nome da Solange, da Rose, Rita de Cássia, Carolina, Silvia Menezes. São as nossas irmãs que estão hoje dizendo: eu quero reatar a amizade com o Senhor. Eu quero, eu preciso, Ele é meu e eu sou dele e Ele é meu, né? Ani, Ledodi, Vedodi, Li, eu sou do meu amado e o meu amado é meu e Ele é seu. Aleluia! Glória a Deus. Tem alguém que nós vamos estar passando aqui para o nosso pastor estar orando, abençoando. A Raquel, a Meire, quer ser fervorosa no Senhor. Eu quero reatar, diz a Regiane. Regiane está dizendo isso. Glória Amém. a Deus. O Samuel está dizendo: eu quero. Amém, Aleluia. Samuel. Amém. Glória a Deus. O Senhor também quer você, Samuel. O Senhor também quer você. A Raquel diz: eu. Ela também quer, Ana. Eu também. A mesma coisa. Voltar-se para o Senhor, Jesus. Glória. Quando eu era bem novo, Ana, com aproximadamente 18 anos, comecei a ter sonhos com a volta do Senhor Jesus.
E naquele tempo, aos 18 para os 19, o Senhor me chamou para o ministério. Não há idade para o Senhor te chamar. Talvez o Samuel que tenha dito aí, eu quero, e não saiba, mas ele tem um chamado de Deus para esse mundo, para essa nação. Ele tem um chamado para falar a essa nação, viu, Samuel? Você tem um chamado para pregar a essa nação. Então você tem que dizer mesmo, eu estou aqui, eu quero. A Rosa está dizendo, eu preciso voltar ao primeiro amor. Rosa. Amém. O Samuel, saudades dos seus cultos. Amém, Samuel. Deus abençoe você. Caleb. Amém. Lucas, Andressa. Amém. Eu quero viver um nível mais profundo. Ana, é com você agora. Conduz aí, porque é o seu povo agora para a gente orar por eles. Amém, amém. Então, olha, vamos estar orando, meu pastor. Vou pedir o pastor para estar orando. Abençoando a Raquel, já falamos aqui que ela quer se aproximar mais do Senhor. Glória a Deus. A Carolina Neves está dizendo, eu quero voltar a ser fervorosa no Senhor. Ana Carolina Neves. Aleluia. Então, olha, Meire, Raquel, Solange, Rose, Rita de Cássia, Carolina, Silvia Menezes, Rosa, Regiane, Samuel, Raquel Neves. Nós queremos dar boas-vindas a vocês, a família do nosso Pai. Vocês são muito amados pelo Pai. E, gente, pensa na Mega Power Festa que está acontecendo no céu agora por causa de vocês. O quanto vocês são valiosos para o Senhor. E agora, nesse momento, é uma festa que os anjos estão dizendo, uhul, eles voltaram! Que alegria! Imagina o coração do Pai, gente. O Pai deve estar assim, muito emocionado porque Ele te fez, Ele sonhou com você, Ele amou você. E hoje Ele vai matar a saudade que Ele está de vocês. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Eu vou pedir o pastor Israel Leocádio para estar orando por essas vidas, abençoando essas vidas. E olha, vocês são muito bem-vindos. Por favor, ore, pastor, abençoando essas vidas, entregando elas ao nosso Pai. Amém. Senhor, nós entramos em Tua presença para um propósito santo e abençoado. Nós queremos apresentar esses irmãos nas Tuas mãos, essas irmãs nas Tuas mãos. Queremos que cada vida, ó Deus, que está conosco agora, receba a poderosa presença do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa se reaproximar daqueles que se reaproximam. Que o Senhor possa receber aqueles que se entregam. Que o Senhor possa curar aqueles que te buscam. Que o Senhor possa encher da Tua presença aqueles que desejam. Que o Senhor possa sarar aqueles que precisam ser curados. Que o Senhor possa levantar aqueles que estão caídos. Que o Senhor possa estar trazendo para perto aqueles que estão longe. Eu abençoo, meu Deus, com toda a sorte de bênção a todos que aqui agora deram seus nomes e também aos outros irmãos que estão nos acompanhando, que igualmente sejam visitados pelo poder do Espírito Santo e possam também viver uma novidade de vida, um fervor espiritual na Tua santa e poderosa presença. Em nome de Jesus. Também abençoa os pastores e missionários. Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre nós e que todos aqueles que trabalham para o Senhor possam, ó Deus, nesse momento, ser também enriquecidos com a presença do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, glória! Sejam bem-vindos, amados irmãos. Que alegria! O Senhor está muito feliz, gente. Se a gente se alegra, imagina o Rei, o dono da gente, nosso Deus. Sejam bem-vindos, Meire, Raquel, Solange, Rose, Rita de Cássia, Carolina, Silvia Menezes, Rosa, Regiane, Samuel e Raquel Neves. Sejam bem-vindos à família do nosso Deus, porque vocês são muito preciosos. Coisa boa, pastor, coisa Amém. linda demais. Isso é maravilhoso demais. Pastor, como que a gente pode te encontrar nas redes sociais, seu canal? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos amigos aqui que seguem a Tianinha. Gente,
Passem a seguir Pastor Israel Leocádio. Olha, ele é professor, alguém me perguntou, ele dá aula onde? Agora é a hora de falar. Ele é professor de escatologia da quarta dimensão da Bíblia, junto com a professora Carla Damasceno, que eu quero mandar um beijo aqui para ela. Gente, se você ainda não se inscreveu na quarta dimensão da Bíblia, você não sabe que está perdendo. Então, corra lá. Pastor, eu vou passar para o senhor como é que a gente faz para te encontrar, para estudar com o senhor. Agora é contigo. Amém. A minha bateria está quase acabando aqui do meu aparelho celular, mas a gente está no canal do YouTube Escatologia Fácil, e a gente está todas as manhãs, às 7h30 da manhã ou 8 horas da manhã, no @IsraelLeocádio_. Você vai me encontrar sempre nas lives pela manhã, de segunda a sexta. No domingo, pela manhã, nós temos Apocalipse versículo por versículo, às 8 horas da manhã. E às 3 horas da tarde, nós temos um culto para os desigrejados. @IsraelLeocádio_. Todo domingo, 3 horas, culto para os desigrejados. Uau! Gente, prestaram atenção? Então, ó, quando acabar a live, corre lá no Instagram, comece a seguir o pastor, né? Israel Leocádio _ no finalzinho. E lá também, Escatologia Fácil, lá no YouTube, siga lá, coloque, acione o sininho, né? Clica lá no sininho para receber as notificações, porque você vai ficar por dentro de muita coisa boa, muita coisa boa. Quero agradecer mais uma vez, que está acabando a bateria do nosso pastor. Então, pastor Israel, muito obrigado. Todarabá, Roshi, Todarabá, pouco, né, para agradecer toda essa honra que o Senhor nos concedeu de estar aqui mais uma vez conosco, mais de uma hora falando da palavra de Deus. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Pastor, tem um projeto lá que o senhor lançou lá no Instagram. Só quer falar um pouquinho? Dá tempo de falar? Sim, eu não sei se a minha bateria vai dar tempo, mas nós temos um projeto chamado Moving the Church, que nasceu durante a pandemia, Movimente a Igreja, onde a gente tem um seminário gratuito para as pessoas, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Quem quiser participar, basta entrar no meu Instagram, mandar uma mensagem com o telefone ou o número de WhatsApp, para que a gente possa incluir você nesse projeto. Nós estamos agora abrindo uma turma no Paraguai, levando a palavra do Senhor, teologia para obreiros no Paraguai agora. Amém. Então passe lá no Instagram do pastor Israel Leocádio e fique por dentro de tudo. Deus abençoe sua vida. Sábado, se o Senhor não voltar, estaremos aqui com mais uma live às 20 horas, falando sobre fim dos tempos, com o escritor pastor César Rosa de Melo, direto de Brasília. E você é o meu convidado. Então, sábado às 20 horas. Pastor, muito obrigado. Um beijo para minha pastora, minha linda, que eu amo. Um beijo para ela. Um abraço para o Senhor de estalar os ossos. Um abraço, a paz. Deus abençoe, a paz. Deus abençoe, a paz. Tchau, gente. Deus abençoe. Até sábado, a paz.